Opa, beleza, gente? É o seguinte, bora falar do goleiro Dida? Você conhecia ele? Você conhece a história dele? Vamos falar aqui nesse vídeo, vamos contar a história dele aqui. Realmente um grande pegador de pênaltis aí, um gigante da posição, um dos maiores, sem dúvida nenhuma, da história de vários clubes aí, né? Pela seleção brasileira, pelo Milan, pelo meu Corinthians, né? Vamos contar a história do Dida aqui. Antes disso, peço para vocês, caso não seja inscrito no canal ainda, se inscrevam, pelo amor de Deus, gente. Tem tanta gente que eu vejo aqui, várias pessoas que assistem aos nossos vídeos aqui, mas que não são inscritos no canal, tá? Então se inscreva no canal, também ajuda aí divulgando para geral, compartilha, curta, comenta, isso ajuda demais no crescimento aqui do CMF. E se você também quiser fortalecer a nossa parceria, patrocinar os nossos vídeos aqui, chave Pix aparecendo na tela e também na descrição. Beleza? Vou deixar aqui, ó, um card para vocês contendo uma playlist com todas assim os vídeos que eu fiz, os goleiros lendários nesse quadro aqui, tá bom? Inclusive, se você quiser sugerir, né, goleiros que eu não tenha feito vídeo ainda, pode colocar aqui. Alguns eu já estou até dando aqui, né, dando spoiler aqui, que eu vou refazer alguns vídeos, tá bom? Então dá essa força pra mim, tá bom? Mas vamos lá. Vamos falar então do Dida, né? Que como eu disse, era um grande pegador de pênaltis, mas não só isso, tá? Ele era um gigante, realmente, também porque era muito alto, tá? Mas era realmente um gigante da posição, se consagrou, já foi campeão europeu, já foi campeão da Libertadores, o cara era muito multicampeão mesmo, tá? Então vamos contar a história dele aí, tá? Nelson de Jesus da Silva, ele nasceu no dia 7 de outubro de 1973. No momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, ele está com 50 anos. Ele nasceu na cidade de Irará, na Bahia. Tá? O Dida, ele começou a jogar futebol nas categorias de base do Vitória, tá? Onde ele se profissionalizou em 1992. Ele se profissionalizou lá. E em 93, ele teve um grande ano na carreira dele. Por quê? Porque ele disputou o Mundial Sub-20 lá na Austrália. Ele era o goleiro titular do Brasil, que foi campeão daquela edição, daquele torneio. Tá? O Brasil foi campeão mundial Sub-20 em 93 e o Dida era o goleiro titular. E naquele mesmo ano, ele teve uma campanha emblemática juntamente com o Vitória. O Vitória que tinha jogadores como o Alex Alves, né, que infelizmente já é o saudoso, né, já falecido Alex Alves, que depois veio jogar no Palmeiras. O Paulo Isidoro também, mesma coisa, né, não o Paulo Isidoro, o volante lá da Copa de 82, não, o outro Paulo Isidoro, que também jogou no Palmeiras, inclusive. Né? Tinha também o Piquete, que era um ponta, né, ali. Então era um bom time, o time do Vitória, que foi vice-campeão brasileiro daquele ano, né? Quando perdeu o título para o Palmeiras, tá? Mas tinha um time realmente muito incrível, muito bom, e o Dida, como eu falei, era o goleiro desse time, o jovem goleiro desse time. No ano seguinte, pelo sucesso que ele fez, né, tanto na seleção de base quanto no Vitória, ele foi contratado pelo Cruzeiro, tá? E ele ficou no Cruzeiro de 1994 até 1999. Tá? Nesse ano de 99, ele teve uma passagem bem rápida, bem breve, pelo Lugano da Suíça. Tá? Teve essa primeira experiência internacional dele. Quando ele foi vendido, em definitivo, ele foi vendido para o Milan da Itália. Tá? Então aí você vê que já mudou de patamar, né? Ele foi para o Milan, tá? Em 1999. Tá? E lá no Milan ele ficou por uma década. Ele ficou por... não, até mais de uma década, ficou até 2010 jogando no Milan, no geral, tá? Só que nessa ida dele pro Milan, ele chegou lá no Milan, mas ele não se firmou logo de cara. Também tinha aquela questão de que ele não tinha passaporte europeu, de todas umas coisas aí, e o Corinthians, né, o meu Corinthians aqui, assinou, né, fez uma contratação por empréstimo. Ele veio do Milan naquele ano de 99, tá? 99 e 2000 ele veio ficou no Corinthians. Aí ele volta pro Milan, tá? Joga lá
em 2001, até ele falha feio num jogo na Copa, na Champions League, né? Ele falha lá, toma umas falhas lá. Ele volta pro Corinthians em 2002, né? É campeão no Corinthians em 2002, depois ele volta pro Milan. Aí ele se firma de vez. Mas lembrando que nesse meio termo ele joga na seleção e é campeão do mundo, tá? Já vou falar dos títulos do Dida aqui, tá? Aí ele volta pro Milan, como eu falei, onde ele fica até 2010, tá? Em 2011, aí uma coisa bem maluca da carreira do Dida. Ele se aventura a jogar no futebol de areia, pelo time do Milan mesmo, tá? Ele joga lá no time, ele fica lá, em 2011 ele joga lá, e no ano seguinte, em 2012, ele volta pro Brasil. Ele volta pro Brasil em 2012, onde ele joga na Portuguesa, aqui de São Paulo, tá? No ano seguinte, 2013, ele vai jogar no Grêmio, tá? E em 2014 e 2015 ele joga no Internacional, sendo que em 2015 ele encerra a carreira ali, né, jogando pelo Inter. Então ele jogou os últimos 2 clubes da carreira dele, foi nada mais nada menos que Inter e Grêmio. Grêmio e Inter, na verdade, né, pela sequência dele, né? Grêmio e Inter, só isso que ele fez, tá? E pela seleção brasileira principal, ele jogou de 1995 até 2006, tá? Inclusive jogando 2 Copas do Mundo. Né? Foi 3 Copas do Mundo que ele foi convocado. Eu já vou falar sobre isso também, tá? Títulos na carreira do Dida, tá? Ele foi campeão baiano em 1992 pelo Vitória, perdão, e também foi o vice-campeão brasileiro de 93, tá? Ele foi pelo Cruzeiro, foi o clube talvez que tenha mais títulos, esse seja o Cruzeiro, tá? Ele foi campeão mineiro 4 vezes, em 1994, 96, 97 e 98. No ano de 96, ele também foi campeão da Copa do Brasil, tá? Em 95, ele foi campeão da Supercopa aqui da América do Sul, tá? Em 97, ele foi campeão da Libertadores e em 98, campeão da Recopa Sul-Americana. Todas elas lá pelo Cruzeiro, né, lá de Belo Horizonte. Pelo Corinthians, ele foi campeão brasileiro em 1999, campeão do Mundial da FIFA em 2000 e depois, em 2002, ele ainda foi campeão da Copa do Brasil e do torneio Rio-São Paulo. Tá? Olha que currículo, hein? Agora vamos chegar no Milan, tá? No Milan ele foi campeão da Copa da Itália em 2003, campeão italiano em 2004, da Supercopa da Itália também em 2004, da Champions League ele foi campeão 2 vezes, em 2003 e em 2007, tá? E ainda foi vice-campeão da Champions League em 2005. Tá? Inclusive, em 2005, aquele título do Liverpool, que eu já fiz vídeo aqui no canal, inclusive, eu vou deixar o card aqui para vocês, que é aquele famosa virada de Istambul, né? O Dida era o goleiro do Milan, tá bom? E ele foi campeão, 2 vezes campeão da Europa, da Supercopa da Europa também ele foi campeão nesses mesmos anos, de 2003 e 2007, e em 2007 também ele foi campeão mundial de clubes, tá? E pelo Internacional, ele foi 2 vezes campeão gaúcho, em 2014 e em 2015, tá? Sem contar que pela seleção brasileira, quer dizer, fala, acabou, não, calma, tem mais ainda, tem mais ainda. Pela seleção brasileira, só por clubes, tá? Mas pela seleção brasileira, ele foi campeão da Copa América em 1999, da Copa das Confederações 2 vezes, em 97 e em 2005, tá? Também foi campeão da Copa do Mundo de 2002 e esteve presente em 3 Copas do Mundo, como eu falei, em 98, em 2002 e em 2006, tá? Aí você fala assim, mas na Copa do Mundo de 2002 ele não jogou, né? Não, ele não jogou, tá? Ele foi convocado, ele era o segundo goleiro, tá? O titular foi o Marcos jogou todas as partidas e ele era o segundo goleiro. Inclusive tem uma foto, eu até vou colocar na tela para vocês, uma foto muito emblemática dos 3 goleiros da seleção brasileira naquela Copa, que eram o Dida, o Marcos e o Rogério Ceni, ou seja, os goleiros de Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Tá? E era assim, desses 3 aí, gente, se jogasse a camisa pra cima, o que pegasse era titular, podia jogar numa boa. Os caras estavam em ótima forma, qualquer um dos 3, tá? O Felipão optou pelo Marcos, mas tanto o Dida como o Rogério Ceni também estavam voando, tá?
Por isso é qualquer um deles. E na Copa do Mundo de 98, o Dida ele era reserva, ele era o terceiro goleiro em 98. Na Copa do Mundo de 2002, como eu falei, ele era o reserva imediato, né, era o segundo goleiro. E na Copa de 2006 ele foi o titular, tá? Naquele famoso quadrado mágico, né? Ele era o titular. Inclusive, naquele jogo contra a França, que o Brasil perde por 1-0 da França com o gol do Henry, o Brasil só não tomou mais da França por causa do Dida. Tá? Que o Dida salvou uma bola cara a cara lá com o Ribéry e teve um lance também do outro cara a cara também, se eu não me engano, do próprio Henry mesmo, que ele chutou e o Dida pegou com o pé. Tá? Que se não fosse o Dida ali, era pra ser uns 2, 3 ali naquele jogo, tá? Então, o Dida realmente foi muito bem. Falando de prêmios individuais, esses são os títulos dele, tá? Agora, prêmios individuais. O Dida foi bola de prata na revista Placar. Ele foi por 4 anos, tá? Em 93, 96, 98 e 99. Ele foi o melhor goleiro do campeonato italiano de 2004 e o segundo melhor goleiro do mundo em 2005. Ele ficou atrás apenas do Peter Cech, que na época era goleiro do Chelsea, tá? Ele também tem algumas coisas bem espetaculares que eu vou falar aqui, tá? Bem marcantes na carreira dele também, que eu vou falar aqui para vocês, tá? Primeiro, eu preciso falar do Dida nesses 2 lances, tá? E os 2 lances envolvem o Corinthians, os 2, tá? Um a favor, outro contra. O primeiro, quando a gente fala do Dida, como eu falei, o Dida era muito grande, muito alto, mas o Dida tinha uma época em que ele era muito famoso, porque assim, o Dida ele sempre foi um grande goleiro assim, de estatura, muito bom. Só que ele falhava na bola aérea. Então ele era muito alto, mas dava umas vaciladas na bola aérea. Tinha até uma história, tem até um comercial que a Volkswagen fez uma vez, que era o Dida sair do gol, e o Dida estava dentro do gol, né, que o carro, né, da Volkswagen estava dentro do carro, e ele não queria sair, ele falava que não ia sair, que não sei o que e tal, né. Mas era uma brincadeira que foi feita, mas o Dida tinha essa questão no começo da carreira dele, que ele tinha dificuldade para sair do gol, né. Depois ele acabou acertando isso daí, mas ele tinha essa característica, né? Mas o Dida, como eu disse, sempre foi um gigante, né? Um ótimo pegador de pênaltis. Sempre o Dida se destacou por isso. Tá? O Dida, inclusive, ele dava medo no jogador que ia bater o pênalti. Tem até o pênalti que o Edmundo bate na final do Mundial lá, Corinthians e Vasco, em que o Edmundo tenta tirar muito do gol exatamente por causa do Dida, porque o Dida é muito grande. Então o Dida tinha um tempo de bola espetacular. Realmente o Dida sempre se destacou por isso. Na final da Champions League de 2003, em que o Milan é campeão em cima da Juventus, o jogo foi lá em Old Trafford, na Inglaterra, em Manchester, o Dida pega 3 pênaltis na final. Tá? Tudo bem que um dos pênaltis ele adiantou muito, mas ele pegou. No caso do pênalti também lá de 2005, ele chega a pegar um pênalti também naquela disputa, mas o Dudek pegou 2. E também o Dudek foi lá na frente pra pegar. Adiantou bem também, tá? Mas o Dida, nessa final de 2003, né, contra a Juventus, o Dida defendeu 3 cobranças de pênalti e foi o primeiro goleiro na história a fazer isso numa disputa, numa UEFA Champions League. Inclusive, ele foi o primeiro goleiro também a ganhar tanto a Libertadores quanto também a Copa, a Champions League, tá? Tem essa história dele também, tá? E se eu não me engano, ele é o único. Posso estar errado aqui, tá? Mas se não me engano, ele é o único que fez isso, tá? Então vamos lá. O que eu quero falar do Dida, tá? 2 situações emblemáticas dele. Primeiro aconteceu no dia 28 de novembro de 1999, tá? O jogo era semifinal do Campeonato Brasileiro, tá? De 99. O jogo era um clássico entre Corinthians e São Paulo, tá? Naquela época ainda era o campeonato tinha a fase de pontos corridos e depois a fase mata-mata, tá? Então nessa semifinal, Corinthians e São Paulo se enfrentaram, tá? Ainda era um esquema diferente, negócio de playoff. O time tinha que, se vencesse os 2 jogos, podia passar, senão tinha que forçar um terceiro jogo, tá? E esse era o primeiro jogo entre essas 2 equipes, tá? E o São Paulo tinha um baita de um time. O São Paulo tinha Rogério Ceni, Raí. O Raí ainda estava no final da carreira dele, mas ainda estava jogando pelo São Paulo. O Marcelinho Paraíba, o Edmilson, né? Um belo de um time do São Paulo. E o Corinthians também tinha aquela galera que o corintiano adorava de ver, que era Luizão, Vampeta, Rincon, Ricardinho, Marcelinho, né? Era aquela galera. E o goleiro era o Dida, goleiro do Corinthians, que tinha chegado naquele ano, né, naquele Campeonato Brasileiro.
E aí o Corinthians vai fazer esse jogo, né? E o jogo tá, no primeiro tempo termina 2-2, tá? O Corinthians sai vencendo por 1-0, o São Paulo empata, o Corinthians faz 2-1, São Paulo empata, inclusive um dos gols é um golaço do Raí de fora da área, e no comecinho do segundo tempo, o Edilson, né, é derrubado na área e tem um pênalti a favor do Corinthians que o Marcelinho bate e faz 3-2. E logo na sequência, tem um pênalti que o juiz, inclusive o juiz era aquele juiz aqui de Jacareí, né, que foi lá pego lá na máfia do apito lá, aquele cara lá, né, o Edilson Pereira de Carvalho, ele, né, famoso, né, foi pego, pô, né, vocês sabem da história. Ele foi pego lá, e aí o que aconteceu? Ele que tava pitando esse jogo, né, e aí ele marca um pênalti pra lá de Mandrake pro São Paulo, e o Raí bate o pênalti, e o Dida defende, tá, o Dida vai e pega o pênalti. E aí o jogo vai desenrolando, jogo nervoso, coisa e tal. Chega no final do jogo, já nos acréscimos, um outro pênalti pro São Paulo. Esse foi pênalti mesmo, tá? O Kleber atropelou o jogador do São Paulo, o lateral esquerdo do Corinthians atropelou o jogador do São Paulo, e é pênalti. E aí, o Carpegiani era o técnico do São Paulo, e ele fala, definiu quem ia bater, o Raí chama a responsabilidade, fala, não, vou bater esse pênalti aqui, tá certo, né? Ele foi bater o pênalti. Ele bate o pênalti do outro lado. No primeiro pênalti ele bate do lado esquerdo. No segundo ele bate do lado direito. E o Dida vai buscar de novo. O Dida pega de novo. Eu vou colocar a imagem para vocês aí dos dois pênaltis, tá? Tanto do primeiro pênalti quanto do segundo pênalti, tá? E aí o Dida pega de novo. E o segundo, gente, ele vai buscar no canto. A bola bate na mão dele, sai. O Dida até vai, né, pegar a bola lá, como vocês viram no lance aí. E aí o Raí acaba até pisando no joelho do Dida, o Dida acaba se cortando e tal, né? E sai do jogo, entra o Maurício, que era o goleiro reserva, entra no time, ainda faz uma defesaça, ainda no alto, lá que ele faz uma defesaça, e o Corinthians vence por 3-1. E o estádio inteiro, na época do Morumbi, né? A torcida ali, no caso do Corinthians, obviamente, gritando o nome do Dida, tá? É isso, certo? E aí vemos então, essa foi a primeira, a favor do Corinthians. Agora vamos ver uma contra o Corinthians, que aconteceu em 2013, quando o Dida era goleiro do Grêmio, tá? Nós tivemos um jogo que valia pelas quartas de final da Copa do Brasil, naquele ano, tá? O técnico do Corinthians era o Tite, certo? E o Corinthians tinha ganho no ano anterior a Libertadores, então tava por cima. Só que aquele ano, 2013, foi bem complicado a segunda temporada, a segunda metade do ano pro Corinthians, tá? E naquelas quartas de final aconteceu em outubro de 2013, no dia 23 de outubro. O primeiro jogo foi 0-0 aqui no Pacaembu, lá em Porto Alegre, né? Também foi 0-0, lá na Arena do Grêmio, foi 0-0. E aí nós vamos então para a disputa de pênaltis, tá? E aí o jogo estava empatado, o goleiro Walter, que estava substituindo o Cássio estava machucado, o Walter pegou 2 pênaltis nesse jogo, só que o Corinthians perdeu 3 pênaltis. E o terceiro pênalti foi isso aí, ó. Está sendo definido, bateu o gol! Classificado o Grêmio! Vai bater mal assim lá longe! Ele, mano, Alexandre Pato, ele resolveu dar uma cavadinha, tá? E detalhe, gente, ele deu uma cavadinha no Dida, tá? O Dida, que é um dos maiores pegadores de pênalti da história do futebol brasileiro e mundial. Simples, é isso. E outra coisa, o que é pior, para gravar ainda mais a situação, o Dida e o Pato, eles treinavam lá no Milan. Eles jogavam junto, pô. Então eles treinavam lá, o Pato batia pênalti no Dida. Você vai bater um pênalti de cavadinha no Dida? Você tá de sacanagem, né? Valendo vaga pra uma semifinal de Copa do Brasil. E o Pato fez isso, tá? O Pato fez essa bobagem aí. Tanto que hoje ele é persona não gratíssima no Corinthians, muito por causa dessa besteira que ele resolveu fazer aí, tá? Então o Dida também protagonizou esse lance aí contra o meu time, fazer o quê, tá? Mas tá na carreira dele, tá? E é muito legal. E, gente, tem um outro vídeo também, eu vou ver se eu consigo achar, eu achei ele faz tempo já, mas se eu consigo eu coloco aqui pra vocês, tá? Mas se não conseguir não tem problema. Eu conto aqui, que é o Dida treinando quando ele tava no Inter, tá? Já era o último time da carreira dele, quase 40 anos. E bola pra lá, ele correndo, bola pra cá, ele vinha. Eu falei, cara, que é isso, mano? E o cara com 40 anos fazendo isso. Sabe? É um negócio absurdo ele fazendo.
Olha, é o treinamento. Esse era o Dida. Esse era o Dida que você, né? Você vê como é que era o talento do cara. E hoje, o que o Dida faz da vida, tá? No momento que eu tô gravando esse vídeo, ele é preparador de goleiros do Milan, tá? Então ele tá lá jogando lá, ele tá lá trabalhando lá, ele é ídolo no Milan, tá? Então ele realmente, como eu disse, ele também é ídolo no Cruzeiro, ele é ídolo no Vitória, ele é ídolo também aqui no Corinthians, mas, né, ele tem uma história muito grande lá no Milan, ele tem realmente uma identificação muito grande lá, e hoje, como eu disse, ele trabalha lá na preparação de goleiros. Inclusive tem uma foto muito legal que eu vou deixar para vocês também, dele preparando o Donnarumma, né? O Donnarumma, que é hoje o goleiro titular da seleção da Inglaterra, da Itália, que hoje joga no Paris Saint-Germain, mas ele foi revelado no Milan e o Dida foi preparador de goleiro dele, tá bom? Bem legal isso aí, né? É isso, gente. Então, vocês viram a história do Dida, realmente é um goleiraço, um goleiro que, né, eu tenho um respeito gigante por ele, porque é uma coisa muito louca mesmo. O Dida é espetacular e ele é um cara totalmente assim diferente, né? Ele não era baladeiro, um cara na dele, né? Aquela coisa e tal, e gigante, né? Monstro como goleiro, tá? Escreve aqui, conheci a história do Dida? Escreve aqui. Faltou falar alguma coisa aqui? Falei alguma bobagem? Escreve aqui também, tá? Quero ouvir você, vamos resenhar aqui nos comentários, tá? Outra coisa também, sugestão de vídeos para outros, né? Outros goleiros que vocês queiram nesse quadro aqui, escreva aqui para mim também, tá bom? Gente, vou encerrando esse vídeo então por aqui. Peço para vocês se inscrever no canal, comentar, curtir, compartilhar, aquelas coisas básicas aí. Chave Pix aparecendo na tela também. Sempre ajuda, tá bom? Qualquer ajuda suas aí, né, vai ser muito bacana, muito legal, beleza? Gente, vou fechando por aqui então. Um beijo no coração de vocês, um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos do canal. Valeu! Fui!